Que fazem parte da vida real, mas que você não vê na mídia do Capital. Produção e apresentação do Grupo de Estudos sobre Comércio Justo do curso de Relações Internacionais da UFPEL. Apoio da Rede Bem da Terra, Comércio Justo e Solidário. E dos núcleos universitários Texol, UFPEL, NESIC, UCPEL e NESOL IFSUL. Para além do Capital. Toda segunda-feira, das 18 às 19 horas. Nas ondas livres da Rádio Com 104.5. E agora estou enlouquecendo. E aí, meu, continue em sintonia. Rádio Com 104.5. Aqui a cultura nacional se converge. Que vem pro groove, vem na mente que eu tô em paz. Lua Sangrenta, quem é macho não aguenta. Todas sextas, 10h30 na Rádio Com 104.5 FM. Já é, as minas tão na rua fera. É o boom, conexão fechando ideias. É o levante de quem cansou de ser xingada. Hoje sou eu que dou risada. We will make America great again. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvintes. Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 FM, Rádio Com, mais um Vozes do Mundo. O programa que é um oferecimento do projeto de extensão Conjunture do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, sou o professor Fábio Duval do curso de Relações Internacionais, coordenador desse projeto e apresentador desse programa. E hoje temos aqui uma pauta bastante interessante, uma convidada bastante especial, né? Nós teremos aqui a professora Elaine da Silveira Leite, que é professora do curso de Sociologia da Universidade Federal de Pelotas, coordenadora da pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pelotas e uma das responsáveis pela abertura do curso de doutorado em Sociologia, né, da nossa universidade, da Universidade Federal de Pelotas, né? E hoje nós vamos tratar de temas importantes da sociologia aqui, da chamada sociologia econômica, né? De como as coisas geram valor, como nós nos relacionamos com as máquinas, como nós nos relacionamos com as coisas, né? Que nos aparecem, né, no dia a dia, a mercadoria ou os símbolos, digamos assim, que estão atrelados a essas mercadorias e que fazem parte da nossa vida contemporânea, né? Antes de eu passar a palavra para a professora Elaine se apresentar, eu queria mencionar também o resto das pessoas que estão aqui no nosso estúdio hoje. Temos Juliano Lima preparando a parafernália eletrônica aqui. O Juliano Lima está entrando agora na sala aqui para preparar, né, a sua cadeira ali para mexer nessa nossa ampla parafernália eletrônica. Temos aqui Pedro Martins, Cauane Ewald e Guilherme Niches, né, para debaterem esses assuntos, né? E eu gostaria de passar, em primeiro lugar, a palavra para a nossa convidada se apresentar, falar um pouquinho sobre, né, o que é o seu tema de pesquisa, os seus temas de pesquisa, suas áreas de interesse. E a partir daí, né, eu passo a palavra para os nossos alunos aqui, né, se manifestarem, se apresentarem, e aí entramos efetivamente no debate. Professora, é um prazer tê-la aqui, né? A primeira vez que a senhora vem aqui no Vozes do Mundo, esperamos que seja a primeira de várias. Bom, boa tarde, agradeço, né, o convite. Acho que é importante, né, a gente vir num espaço como esse para debater questões, né, enfim, que é um pouco dentro da sociologia, enfim, que eu estudo, né, da qual venho produzindo pesquisas, que é o que a gente chama de uma sociologia econômica, né. Eu vim, na verdade, de uma trajetória de pesquisas, né, sobre o mercado financeiro, o que não é, na sociologia, considerado temáticas mainstream, né, nesse sentido. Sim. Então, fui estudar um pouquinho ali a Bolsa de Valores no meu mestrado, a Bolsa de Valores de São Paulo, hoje BMF Bovespa, né, que na época ali, 2006, 2007... estava, né, batendo assim, picos, né, e criando todas as estratégias do novo mercado, né,
que hoje é como são, né, as empresas fazem a sua abertura pública dentro dessas novas regras ali de governança corporativa, né? Estudando um pouco, então, acho que esse universo do mercado financeiro, né? No doutorado eu fui para algumas questões que vão permear esses livros, que é o que a gente chama de finanças pessoais, né? Como é que se ensinam os brasileiros a ficar rico, né? Quais são essas estratégias, né? E analisar um pouco esse mundo. E foi então, né? Falar de mercado financeiro é um pouco de falar do mundo global, né? De globalização e tudo mais. É onde eu cheguei então e estou ministrando uma disciplina hoje de sociologia da globalização, que a gente vai tratando desses temas, né? Não só do mercado financeiro, mas que é importante, que isso vai mudar, né, de certa forma, todas as características do que a gente vinha falando anteriormente, do que era um capitalismo industrial, né, onde a gente tinha a empresa, né, a fábrica, de onde vem essa ideia do emprego formal também, né, desse emprego protegido socialmente, com férias, né, toda essa discussão, né, a produção de produtos padronizados, standard nesse sentido. E né, dentro dessa sociologia a gente tem dois sociólogos, que é o Luc Boltanski e a Yves Capelot, que tem ali um livro novo, Espírito do Capitalismo, que eles vão tentar dar conta um pouco dessas mudanças, né? Que é, se a gente tinha, né? Será que hoje a gente pode descrever um mundo dentro dessa lógica de um capitalismo industrial, né? Dentro com o mercado financeiro, né, com essa financiarização da economia, lógico, né, não dá para dizer que esse capitalismo industrial deixou de existir. Ainda a gente tem a indústria, ainda a gente tem algumas questões, mas o mundo foi mudando, né? E o que eles vão mostrar de como é que esse mundo foi mudando, né? Esse capitalismo nesse sentido. Eles vão dizer, como o título do livro deles, o livro é de 99, a tradução para a gente é de 2009, né? Ele vai dizer que o capitalismo tem um espírito, né? Então é importante a gente entender que espírito é esse e como é que o capitalismo se mantém. Então, para eles, o capitalismo se mantém porque eles absorvem a crítica, né? Esse é o espírito do capitalismo. Então, quando a gente olha para esse capitalismo industrial, quando a gente fala, qual é a crítica, né? É um modelo de trabalho, lembrar, acho que do filme do Chaplin, né? Tempos modernos, ali acho que fica bem claro um pouco essa questão, né? É esse trabalho repetitivo, né? A jornada de trabalho, enfim, toda essa questão, né? Então, o que o Boltanski e a Capelot vão tentar argumentar nesse sentido, né? A própria contracultura fazia crítica a essa linha de produção, os produtos em massa, enfim, tudo mais, né? E qual é a crítica? Que não dava autonomia para esse trabalhador, né? Que o trabalhador ia até mesmo, né, a ideia de carreira, né? Se a gente pegar os nossos avós, né, a ideia de um emprego, né, de um trabalho estava muito associada a fazer carreira numa empresa, né? O máximo que a gente fazia era sair do chão, digamos, do chão de produção e subir para gerente, subindo escalas, mas a gente ficava. E isso era valorizado, né? Fiz carreira naquela empresa. Isso mostrava, inclusive, a honestidade do trabalhador, enfim, tudo mais. Hoje, né, se a gente pegar um currículo, né, vamos supor que a gente está num processo de seleção para uma vaga numa empresa, pegar um currículo de alguém que ficou 25 anos numa empresa, né, e dentro desses 25 anos assumiu 2 posições, a gente vai dizer, pô, mas esse cara, né, tá estagnado lá. Tá estagnado, né? O que aconteceu? Quer dizer, essa estabilidade, né? Esses padrões que iam caracterizando, né, esse mundo industrial, eles foram criticados e hoje, né, segundo esses autores, eles vão dizer que a resposta dessa crítica ao capitalismo é a flexibilidade do trabalho. Né? Então, esse trabalho flexível, que já vai também mudando os padrões. Né? Esse trabalho flexível não é mais também ligado a essa questão desse emprego formal. Né, protegido socialmente, né, enfim. Mas aí a gente tem que trazer um pouco a discussão para o Brasil, né, a questão desse emprego formal, protegido socialmente, né,
saindo da Europa, Estados Unidos, a gente não teve aqui um estado de bem-estar social pós-Segunda Guerra nesse sentido, né? Então a gente também, boa parte da população brasileira, ela não foi absorvida nisso que a gente chama desse emprego formal, né? A gente sempre teve ali uma crescente, né, parte da população brasileira nisso de um trabalho informal, né? Claro. Que não é protegido socialmente, que não tem férias, que é um pouco a ideia desse trabalho autônomo, né? Que é alguém trabalhar por conta própria, né? Então é um pouco essa discussão. Eu acho que em 2017, eu até peguei aqui, os dados do IBGE, por exemplo, já mostram que esse emprego sem carteira assinada, né, e por conta própria, já superou o emprego formal no Brasil. Isso é um dado bem importante nesse momento no Brasil, em que se discute, inclusive, a flexibilização da legislação desse trabalho protegido. Então, é um trabalho protegido que não é a maioria, mas mesmo assim, sim, esse aí, né, já está em perigo. Antes de eu passar para a senhora continuar, professora, eu queria passar só para o Pedro, para Cauane e para o Nish se apresentarem aqui. Boa tarde, Vai professor. lá, boa tarde à nossa convidada, professora. Boa tarde aos demais colegas da mesa. Boa tarde ao Juliano. Boa tarde a você, ouvinte. Acho que os temas que a gente vai tratar aqui hoje no programa, eles são de fundamental importância para a gente entender essa dinamização da forma como é feito o trabalho hoje em dia, que o trabalho se apresenta, e das próprias relações sociais, que elas vêm de um fruto de revoluções, que desde a industrial até as tecnológicas mais recentes, que elas vêm ocorrendo em cada vez um menor espaço de tempo e que elas influenciam diretamente na forma como a gente se relaciona e a forma como a gente tem essas relações sociais e de trabalho. Cauane. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham aí todas as quartas. Queria agradecer a professora que me dá aula de uma matrícula especial, puxar o saco dela um pouquinho, né, porque ainda tem uma apresentação de trabalho aí pela frente. E agradecer ao pessoal, então, que está nos ouvindo, principalmente no tema de hoje, né, que trata um pouquinho essa questão do trabalho e que a gente sabe que é a classe trabalhadora, né, principalmente quem mantém essa rádio, né, os sindicatos, todos os movimentos que tá aí sempre nos acompanhando. Então, obrigada. Perfeito. Guilherme Niches. Boa tarde, professor Fábio, amigo ouvinte e demais participantes da mesa. Em especial a nossa convidada de hoje, a professora. Muito obrigado pela presença. É sempre uma enorme satisfação poder participar aqui do programa e sempre com temáticas relevantes. Hoje, questão de trabalho, a questão trabalhista é muito mais próxima do que o ouvinte está acostumado a ouvir da gente aqui em questões internacionais. Então é isso, que esperamos que possamos ter um ótimo programa. Perfeito. Eu queria levar um pouco a discussão assim para a nossa relação com o mundo das coisas, né? Nós estávamos comentando um pouco antes do programa começar dessa nova atribuição de valor às coisas, né? Nós tivemos um mundo que durante muitos anos foi pautado pela industrialização, a industrialização do hemisfério norte. A gente viveu um processo de desindustrialização do hemisfério norte dentro dessa lógica da economia do conhecimento, digamos assim, da revolução do conhecimento, e hoje se atribui valores a outras coisas que não essas frutos dos processos industriais. Como é que seria essa questão, né, da nova atribuição de valor ao mundo das coisas? Vamos lá, né? Para continuar, então, acho que um pouco que eu estava falando, claro, esse processo de desindustrialização, a gente tem que tomar cuidado também, acho que quando fala disso, né? Que é um pouco a capacidade da indústria criar emprego, né? Não necessariamente um desaquecimento da indústria reflete a desindustrialização, mas a gente vem assistindo a um pouco isso, né? O próprio Brasil tem um processo um pouco, né, se falava um pouco desse processo nos países desenvolvidos ali na década de 70, 80. No Brasil, a gente começa a sentir um pouco isso mais na década de 90, né? Alguns economistas, analistas vão dizer que o problema do Brasil é que essa industrialização essa desindustrialização chegou no momento em que a capacidade de industrialização não se esgotou, né? Não chegou nessa máxima, né? Então eles vão ficar um pouco, né? Tem um pouco essa ideia. Então, quer dizer, a gente não chegou como os países desenvolvidos, então que agora a gente já está, né? Quer dizer, toda essa formalização, tudo que veio, né? Os direitos trabalhistas, enfim, tudo mais que vem, né? Desse capitalismo industrial, enfim, tudo mais, né? Se o Brasil não atingiu, ficou meio que, né?
tá no mundo né, perdido, assim, digamos. No né? Brasil nós temos alguns problemas no nosso processo histórico, né? Algumas revoluções que não chegam ao fim, né? Aos demiurgos do Brasil que dizem que nós não passamos nem por uma revolução burguesa, né? Sim, Enfim. Florestan, Fernandes, todo mundo, né? Enfim. Mas é isso, exatamente isso. Quer dizer, quando a gente está falando de desindustrialização, se a gente pegar o trabalho doméstico, né? Quer dizer, a PEC das domésticas que foi aprovada, agora eu me perdi, 2015, né? Se eu não me engano, quer dizer, um trabalho doméstico, né? Só é reconhecido juridicamente em 2015 com muita contestação também, né? Lembrar que muitas donas de casa saíram às ruas manifestando contra os direitos das empregadas domésticas. Quer dizer, os resquícios ainda da nossa história, enfim, de que parece que volta, né? Digamos hoje, assim. né, no atual governo, essa questão dos direitos das empregadas domésticas Lembrando que o nosso presidente eleito, né, fala com orgulho em algumas reportagens contra todas as medidas de proteção ao trabalho doméstico. A PEC das domésticas, né? Enfim. Né? Mas então, se eu estava falando, né, do Boltanski e da Capello nesse sentido, acho que também é importante voltar, né, na pergunta do professor, que agora, recentemente, ele lança um livro, o próprio Boltanski, com o Sker, né, que é essa ideia da economia do enriquecimento, que é o que a gente vem chamando hoje na sociologia, né? Quer dizer, que a capacidade industrial não é a que mais gera valor hoje, né? Mas sim essa capacidade, né, os processos de enriquecimento especulativo do que já existe, né? Então, os exemplos que ele vai dar, quem são os atores, né, desse mundo, vamos colocar assim, são os produtores culturais, né? Então, toda essa ideia da patrimonialização, seja material dos espaços, imaterial, né? Eles vão usar o exemplo da cidade de Bilbao, uma cidade industrial nesse sentido, que hoje ela atrai pelo turismo cultural, né? Tem lá o Guggenheim, tem essas coisas, a própria fábrica da Fiat em Turim, né? O espaço dela foi ocupado por exposições, por museus, restaurantes, né, para atrair esse turismo cultural um pouco, né? Se a gente pegar Pelotas, né, a própria questão do doce, né, que vira um patrimônio imaterial nesse sentido. Lógico que ele está levando essa discussão para uma economia do luxo, né, destinado de alguma forma aos ricos, mas eu acho que a gente pode trazer um pouco essas questões, porque a gente vem chamando de significação simbólica do produto, né? Hoje a gente não valoriza mais o produto padronizado, né? Aquele hambúrguer feito na linha de produção, digamos assim, mas a gente vai, né, buscar comprar um hambúrguer feito, né? Realmente não mais o hambúrguer que vem com a batata industrializada de saco, que acho que se chama assim aqui também, né? Congelada, né? A batata congelada. Mas sim a batata realmente, né? Feita, o hambúrguer feito, não esse hambúrguer processado, industrializado. E tem ali a assinatura, né? Enfim, dessa pessoa que faz. Essa ideia da gente ter sem esse intermediário, né? Quer dizer, a gente conhece realmente quem está fazendo esse produto, sabe de onde vem, inclusive, a carne do hambúrguer, de onde vem a batata, né? Uma valorização desse local, né? Vamos dizer assim, e dessa pessoa, desse humano, né? Vamos pensar assim. Me parece, às vezes, quando eu vejo esse tipo de coisa, que tem uma tendência à necessidade da exclusivização, né? De ter uma experiência, né? Muito mais do que consumir um produto, né? Então, me parece que as grandes empresas de marketing, mídia, lhe vendem uma experiência, né? Eu vou lá comer um hambúrguer, não, eu vou lá, né, voltar ao produtor e repensar a vida dentro da perspectiva de comer um hambúrguer artesanal, né? Essa busca de exclusividade, ela tem alguma coisa a ver com um hiperindividualismo da sociedade contemporânea hoje, ou não? Será que a gente poderia atribuir isso? Como é que tu vês esse fenômeno, assim, dessa busca por exclusividade, por experiência, né? O que muda, né, daquela época em que o produto industrial era o grande, ter até o carro XYZ, que é um produto industrial clássico, né? Ele é vendido padronizado, ele é vendido como uma experiência, né? Tanto que, por exemplo, quando a gente vê uma propaganda de veículo,
Raramente eles mostram os atributos técnicos do veículo, mas mostram lá o sujeito correndo numa estrada maravilhosa, com uma mulher linda do lado, né? O cabelo esvoaçante, como se comprar aquele carro fosse comprar aquela experiência, aquela pessoa, aquele fenótipo, inclusive, né? De pessoas muito bonitas colocadas lá nas propagandas, né? Como é que tu vês essa transição? Como é que acontece essa transição? O que promove essa transição? Só vou dar um exemplo aqui. Essa semana tinha um filme brasileiro, acho que é novo, Vendo ao Alugo. Não sei se alguém já viu, que trata exatamente isso. As questões das experiências individuais, que é na favela do Rio de Janeiro. Aí, resumindo a história, eles fazem um hotel lá para ricos de outros países que querem vivenciar, como é que é a favela, como é que é ter tiroteio no meio da noite e essas coisas nesse sentido. Eles trazem uma problemática, né, da cidade. Tudo bastante protegido, com um acordo com o tráfico de drogas para nenhuma bala exatamente. bater lá naquele hotel. Quem que ia pensar que né, um rico, uma pessoa importante de algum país quer vir num hotel no meio da favela porque ele quer, né, ver o tráfico ali do lado dele e todas essas questões, né? Eles querem vivenciar realmente, né? É essa venda da experiência. Mas, enfim, professora... Não, sim, acho que o ponto é esse, né? Dessa que ele está falando. Quer dizer, o que agrega valor, né? Claro. Não é mais essa capacidade industrial, mas sim essa valoração simbólica e da experiência, né? Não é comer um hambúrguer, mas toda a experiência de conhecer quem faz, de ouvir a história dele, né? De estar ali. Daí depende, esse ambiente, geralmente também não é um ambiente padronizado como uma lanchonete, né, no passado, mas às vezes ela tem um contato com a natureza. Tem a ideia hoje, por exemplo, de cafés que tem gatos e cachorros. Tu mora num apartamento e tu não tem condições de ter um animal, mas tu gosta. Então tu pode ir num café e aí ficar fazendo, né, carinho, né, quer dizer, uma experiência de tomar um café e de curtir um animal. Quer dizer, tudo isso, né, na verdade, se a gente pegar ali o Michael Sandel, tá tudo à venda, né? Mas a gente tem que tomar um pouco cuidado nesse sentido. Mas é a venda da experiência, né? Se a gente pegar o próprio Airbnb, né, que nós dizemos assim, uma contracultura, vamos colocar nesse sentido. Quer dizer, vá viajar, mas não fique no hotel, né? Naquela cadeia de hotel que é igual, seja no Rio, seja, enfim, em Nova York, em Londres, em todos os locais, né? Fique numa casa, né? Alugue uma casa ou fique no quarto, né? De uma pessoa que tu vai ter o conhecimento da experiência local, tu vai ouvir a língua, ver como eles se comportam no dia a dia, o que realmente eles comem, né? Não um produto desse turismo também industrial, vamos chamar, padronizado nesse sentido, que tu chega, já tem o passeio, né, que é pensado para o turista, né? Então vem também que está toda ali a ideia da experiência, né? O Airbnb trabalha um pouco com isso, né? A viagem, sinta-se em casa, né? Mas sinta-se em casa vivendo a experiência daquele local. E se eu tenho uma aluna, a Grace Gomes, ela está agora fazendo intercâmbio em Coimbra, e ela está estudando exatamente, né, dentro de uma sociologia dos algoritmos, o Airbnb, e um pouco como é que são essas avaliações, né? O que as pessoas esperam, como elas vão e avaliam, né? Quais são as justificações? E ela vai mostrar que está ali um pouco, tem ali... tem justificações que vão do porteiro do prédio, ele é super simpático, a pessoa que alugou o hotel, ela me deu um café, ela fez isso, super simpático, foi além do trabalho dela, me levou a uma loja a qual eu queria comprar algo, né? Quer dizer, como é que essas avaliações, que no momento em que, né, se a gente pensar, a máquina nesse sentido tem um pouco isso, ela traz uma impessoalidade. Eu me lembro quando eu estudava em São Carlos, surgiu ali os estudantes de engenharia, USP e UFSCar, fizeram o drone que entregava pão. Não sei se está funcionando ainda, mas teve ali uma experiência. E eu me lembro de um dos engenheiros, né, desse drone, ele disse, não, porque eu quero comer o meu pão, mas eu não quero chegar na padaria, ir até a padaria, ter que falar bom dia, boa noite, nem receber a pessoa e falar bom dia, boa noite. Eu quero pegar o meu pão e comer, eu tô acordando, não quero ter esse relacionamento, né, digamos, humano, de falar, de tudo mais. Então a máquina vai resolver o meu problema. Claro. Que é interessante. Então tem esse lado, né, mas também tem esse outro lado, né, que se busca essas coisas, né, e que dentro desse mundo a gente traz até por uma
uma sociologia das emoções, quer dizer, o afeto, Perfeito, as claro. emoções, todas essas questões passam a ser também valorizadas nesse objeto, nesse sentido, né? E lembrar só mais uma coisinha, que tem também essa questão, isso que tu botou, do individualismo, enfim, tudo mais, tem até uma antropóloga aqui de Porto Alegre que defendeu a tese agora, a Maria Luísa, que ela vai trabalhar a questão dos personals, né? A explosão de serviços personals, né? Que é começa ali personal trainer, tem hoje o cabeleireiro, né? O personal stylist. Não é só o cara que vai cortar o teu cabelo, mas é um cara que tem ali os dados sobre o teu cabelo, da evolução, né? Quer dizer, o surgimento das barbearias hoje também, né? Nesse sentido, quer dizer, o que é? Ela vai, um dos casos que ela estuda é o que passeia com o cachorro, o dog walker, né? Acho que é esse o nome. Quer dizer, não é só simplesmente pegar o cachorro e passear, né? Mas é fazer atividades com o cachorro e que ele volte não sujo para o dono, né? Que ele também não volte cansado desse passeio e nem eufórico, né? Então, e que também num dia de chuva, esse cara precisa ter uma outra saída para não ir passear nos parques. Então, esse caso que ela pega, ele tem todo um galpão, né, que faz coberto num dia de chuva. Quer dizer, todo um trabalho estilizado, né? E no final do ano, ele inclusive manda um filme com todas as atividades do teu cão de lazer, né? Quer dizer... Perfeito. São questões para a gente discutir, né? É muito interessante. Essa ligação do homem com a máquina, a nossa nova ligação com a máquina, tu tinhas mencionado a questão dos algoritmos, né? Isso é um tema bastante interessante. A nossa vida parece que hoje, em grande medida, essas experiências de exclusividade, elas estão pautadas numa mediação maquinada, né, da realidade, né, da nossa relação, da nossa interação entre sujeitos e da nossa interação com as coisas, né? Tu tinhas falado dessa questão dos algoritmos, do Airbnb, que eles veem essa experiência, enfim. Isso pode ser meio segregador, por exemplo, no que diz respeito ao preço, né? Porque todas essas experiências exclusivas, elas normalmente têm um valor agregado que não são, né, tão amplas assim, que não são de um valor tão acessível a amplas camadas da sociedade. Como é que tu vês essa diferença do exclusivo para quem não tem a exclusividade e o papel daqueles velhos produtos industrializados daquela mesma forma, daquela economia no sentido antigo, para massas de população que não têm acesso a esse tipo de serviço mais exclusivo, digamos assim? O Pedro queria fazer um adendo. Só acrescentar, quanto a essa revolução na forma de consumir, essa exclusividade, esse algoritmo, como o professor falou, ele tem um custo elevado, né, de consumo. A professora, a senhora consegue enxergar isso, uma revolução para um consumo de massa? Porque, ao que me parece, é bem um nicho específico de mercado, de uma classe mais, que tenha uma capacidade maior de compra. Eu queria saber se isso é possível de expandir para o mercado de base. Bom, a gente está vendo algumas tendências, né? Mas eu acho que assim, não significa que essa economia vai substituir uma outra, né? As coisas vão acontecendo em conjunto, né? Quer dizer, os produtos made in China padronizados, né, eles não deixaram de existir. Quer dizer, esse trabalho onde a gente tem um produto, né, que a gente compra numa loja hoje, até, digamos, um produto falsificado, vamos colocar assim, uma roupa, né, com uma marca que é falsificada, a gente tem, né, essa cadeia global, que a gente sabe que muito da desindustrialização dos países do norte, enfim, dos países ricos, também mostra um pouco que né, onde foi fazer esse produto foram para países subdesenvolvidos, né, no sentido que tem uma legislação trabalhista mais frouxa, né, enfim, todas essas questões. E que nem todos esses produtos também, quando a gente fala da pirataria ou de um produto falsificado, eles são toda a cadeia dele, desde a produção lá na China, né, até chegando aqui para a gente comprar, ele não necessariamente passa por toda uma ilegalidade, né? Quer dizer, tem ali arranjos, aí tem toda a questão dos guanxins ali na China, né? Que é as redes de relações entre... Vocês podem me ajudar mais do que isso para explicar as relações entre, né, o setor público e os empresários, né? Enfim,
toda essa questão. Isso não deixa de existir, né? Tanto é que tem até um livro que chama Made in China, que é da Rosana Pinheiro Machado, que ela acompanha, né, essa mercadoria, desde do camelô ali em Porto Alegre, passando pelo Paraguai, Cidade del Leste, até a fabricação na China, né, trabalhando um pouco essa questão das redes de relações. Quer dizer, esse produto não deixa de existir, né? O que é interessante é que quando a gente fala, né, de desigualdade social, também tem um pouco a reprodução simbólica das coisas, né? Por mais que esse produto, né, essa exclusividade, essa experiência, né, não chegue às camadas mais pobres nesse sentido, tem a questão da reprodução da justificativa, né? Quer dizer, ninguém hoje ainda no Brasil, né, comer nessas lanchonetes que são padronizadas ainda tem um certo status para alguma classe, né? Então no Brasil a gente tem que tratar com todas essas né, questões, né? Mas por exemplo, a própria ideia de shopping, né, que já vira uma classe média, essa ideia da busca, já para umas classes maiores, o shopping já é algo de classe média emergente, né? Então também tem essas classes buscando a distinção. Mas o que é interessante é a reprodução um pouco dessa ideia nos setores também de classe baixa, como a reprodução da questão da flexibilidade do trabalho. Por mais que a gente tenha, né, um emprego formal, a gente busca uma estabilidade hoje no mundo, vamos dizer assim, a nossa justificativa não pode ser nós que somos funcionários públicos, federais, professores, né? A gente não pode, o nosso discurso, a probabilidade da gente continuar aqui como professor até a nossa aposentadoria é bem alta, né? Mas o nosso discurso não está nessa questão dessa estabilidade. Qual é o nosso discurso como professor? Eu vou sempre me qualificar, fazer um pós-doutorado, sempre a ideia da qualificação, de buscar sair, né? Se a gente não se mexer, a ideia de que o professor, a gente está sendo avaliado como, né, era. Quer dizer, então as características, as características e como a gente vai justificando a nossa própria experiência, né, que para o Boltanski é interessante um pouco isso, está dentro desse simbólico. Por mais que a gente não coma, né, não tenha acesso ao hambúrguer artesanal, X, enfim, de tudo mais, a gente acaba um pouco valorizando simbolicamente isso, não necessariamente que isso faz parte da nossa prática, né? Um pouco nisso, mas os produtos, né, a própria ideia da experiência, do corte de cabelo, né, do estilizado, essa questão da manicure, enfim, tudo mais, isso vai passando, né, por várias classes sociais, lógico que né? E o brasileiro é muito criativo, então às vezes nas classes mais baixas se cria o personal arrumador, personal não sei o quê, personal manicure, né? Tudo isso acaba sendo agregado, inclusive, né, por essas outras classes. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui e esperamos o ouvinte no próximo bloco com muito mais da professora Elaine Leite aqui, falando sobre esses temas tão candentes no mundo contemporâneo. Até logo! Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvinte. Voltamos mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 FM, Rádio Com mais um Vozes do Mundo. O programa que é um oferecimento do projeto de extensão Conjuntura e do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, professor do curso de Relações Internacionais e coordenador desse projeto. E nós estamos aqui hoje no programa, temos mais um membro da banca aqui, Cícero Cruz, que acabou de chegar. Boa tarde. E estamos aqui com a professora Elaine Leite, hoje professora de Sociologia da Universidade Federal de Pelotas e coordenadora do programa de pós-graduação em Sociologia, do doutorado em Sociologia da UFPEL. E estamos falando aqui sobre temas muito interessantes do mundo contemporâneo, né? Essa sociologia econômica, essa nossa forma de lidar com as coisas, com o mundo, e como é que a produção e a produção de valor das coisas nos afeta e nós somos atingidos por ela. Bom, eu gostaria de só passar a palavra para o Cícero, para ele se apresentar aqui. Boa tarde, e dar um alô pro Boa tarde, ouvintes.
Estamos aqui de novo, mais uma quarta-feira. Seguimos. Perfeito. Professora, nós vínhamos falando então sobre esses temas da exclusividade, né? Da exclusivização do trabalho, né? Aliás, das experiências, digamos, das experiências de consumo. E nós recebemos aqui, eu queria fazer menção, né? A Renata, né? A Renata está nos ouvindo agora, é nosso ouvinte sempre presente. Oi, Renata. E ela perguntou aqui sobre a questão da uberização das relações de trabalho, né? O que seria isso, professor, essa uberização das relações de trabalho que ela menciona, né? Enfim. Não, Renata, boa tarde, né? Eu acho que nesse sentido da uberização, pelo que eu entendo, é um pouco essa questão, né? Essa expansão desse trabalho autônomo, né? Dessa ideia de empreendedor, enfim, de si, né? É o seu próprio patrão, né? Essa ideia, então, que a gente tem, né? O IBGE mostrou ano passado pra gente, né? A gente tem um aumento desse trabalho informal, que eu acredito que está já atende essa tendência, né? Claro. Que é essa pessoa que tem um carro e que passa, né? Vindo tudo dentro sempre desse discurso do empreendedor, né? Então eu não tenho patrão, eu sou... Por um lado, esse discurso que positiva essa lógica, né, o que é interessante, né, mas a gente sabe que, né, dentro dessa questão da desindustrialização é esse trabalho informal, né, que muitas vezes não dá para a gente falar precário nesse sentido, até pensando o próprio Uber nesse sentido, mas a gente vê no Brasil que tem a lei de 2015, né, que é do MEI, do empresário individual, que vem um pouco nessa ideia de tentar regularizar essa relação de trabalho, né, que atende alguns benefícios, né? Não estou dizendo que isso é bom nem que é ruim, mas é para a gente pensar um pouco essa questão, né? E vem vindo, assim como veio a questão da McDonaldização do mundo, né? Sim. A gente tem hoje um pouco essa ideia da uberização, que a gente vê pelo Airbnb, que a gente vê vários que tá aí, né? Não deu tempo de falar no bloco anterior, que isso tudo, na verdade, são relações que são intermediadas por esse mundo tecnológico, né? Perfeito. Por esses algoritmos nesse sentido. Eu acho que essa é a novidade aí, né? Pra gente pensar. E aí tem uma questão que me ocorre aqui, porque esse termo empreendedorismo virou um termo, né, para quase tudo hoje, né? O sujeito precisa ser empreendedor, né? Inclusive gente que está em posições em que o empreendedorismo não tem muita relação, né? Mas me parece que virou uma palavra dourada, né, sobre a qual não se questiona muito, né, e que todo mundo quer ser empreendedor, né? E aí, dentro dessa questão do empreendedorismo, como é que a gente coteja a questão do empreendedorismo e a questão da maquinização cada vez maior da economia, das relações econômicas e até mesmo das relações humanas, né? Porque, por exemplo, hoje em dia muita gente se conhece via programas, né, aplicativos de celular, né? Então, uma mediação das relações humanas pelas máquinas, né? Então, há uma mediação das relações humanas pelas máquinas, uma mediação das relações de trabalho pelas máquinas, e tudo isso dentro de um discurso de empreendedorismo, né? Como é que a senhora vê essa questão do empreendedorismo no mundo de hoje? O que significa isso? E quais os efeitos disso, os aspectos disso, né, no longo prazo para a economia mundial, para a economia nacional e por aí vai? Não, sim, tem até um artigo sobre empreendedorismo de 2009, junto com a Natália Mello, que a gente analisou, né, um pouco qual a diferença do empresário e do empreendedor, né? Como é que vem essa batida, né, sobre essa ideia sobre o empreendedorismo e vai se justificando como algo legítimo, né? Quer dizer, hoje vale muito mais dizer que eu sou empreendedor, né? Mesmo que eu seja professora, eu sou uma professora empreendedora, né? Eu faço as coisas, ou o trabalhador, na verdade, que não fica muito dentro do que a gente espera como empreendedor, mas já tem uma palavra do próprio mundo dos negócios que é o intraempreendedor, né? Que é o trabalhador que faz, né?
que tenta inovar ali na tua posição de trabalho, que faz as coisas. Então a gente tem toda essa literatura do mundo de negócios que vai fortalecendo um pouco essa ideia do empreendedorismo, né? Que contrapõe exatamente a esse trabalhador estável, né? Claro. Que fazia carreira desse mundo industrial, né? O que é esse empreendedor? É alguém que se movimenta, que se mexe, que traz inovação, né? Que tem esse discurso de, enfim, né? Motivacional nesse sentido, né? Se a gente pegar a literatura de negócios, ali a gente vê pitadas de autoajuda, né? Nesse sentido, né? Seja empreendedor, né? E essa ideia também do patrão vai aparecendo, né? Até como crítica ao capitalismo industrial, que tinha o patrão e o empregado, né? Quer dizer, agora tu não precisa, né? Essa literatura vem dizer um pouco isso. Agora tu não precisa mais se submeter a um patrão, né? Tu pode ser o teu próprio patrão, né? Perfeito. Então vem esse discurso e que tá ali, e que se a gente também parar para pensar, a gente mesmo usa, né? Dessas justificações no nosso dia a dia, né? Eu acho que isso que é interessante, é isso que no início eu comecei falando, que o Boltanski vai falar de espírito do capitalismo, né? Nós estamos reproduzindo e legitimando, né, esse mundo também, né? Perfeito. E aí entra uma dúvida minha aqui. Como é que isso reverbera nas organizações? Há uma mudança de cultura organizacional dentro das empresas para abranger essa perspectiva do empreendedor? Porque tu falaste do intraempreendedor, né? Será que isso não serve como uma base de critério para posteriormente avaliação, né, dos próprios funcionários, trabalhadores das empresas, né, entre os empreendedores ou os intraempreendedores e os não empreendedores? E como é que isso pode chegar no resto da sociedade, né? Inclusive hoje se fala do fim da estabilidade do servidor público, né, em cima de uma lógica de avaliação, né, constante, em função, me parece, um pouco desse espírito, né, que começou do empreendedorismo. Como é que a senhora veria essa questão? Não, acho que nas empresas hoje a gente tem toda a reestruturação produtiva, enfim, tudo mais. Esse discurso é o presente, né? É presente nas empresas, o trabalho em equipe, né? A questão da liderança, a motivação, né? E tem hoje a gestão por competências na empresa, que vai valorizar exatamente esse trabalhador polivalente, que está em mais de uma função, que faz isso, não mais aquele trabalhor, né? Isso faz parte. A gente precisaria até de um outro programa para discutir um pouco isso, né? Mas eu acho que isso tá no mundo das empresas, né? No mundo organizacional nesse sentido, e tá vindo bater nessa questão do trabalho do servidor público, né? Que na verdade está muito ligado a esse capitalismo industrial, que é o qual não se valoriza, né? Quer dizer, simbolicamente, não são mais as justificações que se valoriza no dia a dia, que é a estabilidade. Quer dizer, então se tu tem estabilidade, a ideia é por que tu vai ser empreendedor? Claro. Né? Então é um pouco isso, né? Que tá tensionando um pouco os debates que a gente tem hoje sobre a questão do funcionalismo público, né? Enfim, né? Tem várias questões para a gente abordar nesse sentido, mas o que é interessante, e acho que é pauta, né, para a gente debater e refletir sobre essas questões. Né? Perfeito. O Cícero queria fazer uma pergunta. Então, professora, tem uma coisa que me chama muita atenção hoje, tem um monte de digital influencer, que são pessoas que se mantêm através de redes sociais. Eles existem, eles têm várias pessoas que os seguem, mas eles fazem propaganda de determinados produtos e tal, e começa a virar uma propaganda que tu não precisa mais nem ir pra TV. O teu produto, ele circula só nas redes. E essas pessoas, elas se mantêm, elas têm um canal no YouTube, a YouTube, a cada 1 milhão de visualizações, ele te paga acho que $400, se eu não me engano. Aí vem a empresa X e te dá tal coisa para tu fazer. Então, quer dizer, nessa lógica de empreendedorismo, tu também te torna como é que é aqueles... Não é um standard, é um... que tem na ida pro Laranjal, tinha é um outdoor, tu te torna na verdade um outdoor dessas empresas, e quanto mais seguidores tiver, mais empresas tu vai ter, e no Brasil isso é completamente disseminado. Eu queria entender por
por que essas empresas buscam essas pessoas? Por que eles veem nessa pessoa uma capacidade maior do que uma propaganda na Rede Globo, por exemplo? Não, eu acho que isso mudou, né? Com a tecnologia, com a internet, enfim, tudo mais. Acho que a TV, né? Essa nova geração, né? Do YouTuber, né? Quer dizer, quando eu era criança, né? As nossas profissões seguiam muito... A gente queria seguir as profissões dos pais, enfim, né? Tinha algumas profissões estabelecidas. Hoje, se a gente perguntar para as crianças, né? O que elas querem ser, a resposta já vem youtuber, influencer, essas questões. Isso mudou, lógico. Tem uma tecnologia, é uma outra relação, né? A TV para essas novas gerações não faz tanto parte, eu acho, como fez para as nossas, né? Um pouco nesse sentido. E tem ali, né? Acho que é isso que é um pouco que essa sociologia dos algoritmos, que eu não consegui ainda falar, a gente tenta ver, né? Quem são esses nós na rede, né? Como é que esses caras criam essa capacidade, quais os assuntos são escolhidos, né, enfim, e que essas empresas estão ali, que não, na verdade não são, né, não tem uma relação de emprego, né, nem de trabalho com essas empresas, mas elas estão ali, né, que toda essa audiência, lógico, é medida pelo número de seguidores, por esse impacto, e tem ali as propagandas que não são, né, da forma tradicional como se tinha na TV, né, mas esses caras passam a usar determinadas roupas, né, passam a usar, e já que a vida dele, que aí tem um pouco essa questão, a exposição de uma intimidade que também não se tinha antes com essas novas tecnologias, né? Que geralmente, não conheço muito esse mundo, mas o mundo que eu conheço desses influencers, eles estão falando da casa deles, na casa tem o quarto, aparece o gato, sei lá, dependendo se já é um adolescente, já tem a questão da namorada e as questões rotina vão surgindo, né? A rotina, um pouco de um Big Brother, mas não na TV tradicional, claro, né? Mas também ali, mas tem algumas questões que são pautas, né? Desses influencers que eu acho que a gente precisa, que são novas profissões também, que vão surgindo com esse mundo digital, né? Me lembra um pouco do Andy Warhol, como quando falava lá nos anos 60 dos 15 minutos de fama, que no futuro todo mundo teria 15 minutos de fama, e me parece que se abriu um oceano de possibilidades desses 15 minutos, tanto que a gente tem tanta coisa que esses minutos de fama acabam se dissipando, né? Dentro de uma nuvem muito maior, né? De circunstâncias de aparição, né? Que nós temos possíveis no mundo contemporâneo. Mas Pedro, vai lá. Então, professora, eu queria saber a tua opinião sobre esse processo que está acontecendo de uma glamorização do trabalho, até no mercado desse empreendedorismo, porque a gente consegue ver esse surgimento de diversos tipos de coaches, que a gente sabe, de trabalho, de empreendedorismo, e a gente vê que o trabalhador, ele não é mais um trabalhador, ele é o colaborador. São palestras que eles incentivam que tu tem que dar o máximo pela empresa, praticamente tu abolir as horas extras, porque tu tá desenvolvendo melhor por causa da empresa, então tu tem que retribuir isso. Como é que tu vê esse mercado até psicológico que as empresas fazem em torno do trabalhador atualmente? Olha, estou um pouco distante, né, dessas questões em termos de pesquisa hoje, mas ali no meu mestrado, no doutorado, eu cheguei a abordar um pouco essa questão, né, como é que isso vai para dentro da empresa, né, como é que tem essa questão de... É um vestir a camisa, mas já, né, desse mundo flexibilizado. Eu vestir a camisa não como mais uma carreira, né, mas fazer parte daquela equipe, né. Enfim, isso a gente vê as empresas trazendo treinamento para os funcionários, quer dizer, todas as questões também vão mudando, né, que é a qualificação do funcionário dentro da empresa, através dessas palestras. A gente vê produtos específicos desses coachings e tudo mais sendo criados, né, para determinadas, né, empresas já específicos também nesse sentido. E acho que é um mundo muito, muito interessante, né? Não sei se eu teria uma opinião para dar, mas
tem a Monize Picanso, que até inclusive foi a tese de defesa dela na USP, agora na Sociologia, que ela trabalhou com essa feira, que é a Expo Management, que tem a revista no Brasil, que é a HSM Management, que são os principais ali articuladores, né, de venda dessas palestras e treinamentos para as organizações, que está nesse sentido, que é isso que ele vai dizer, como ser um funcionário ideal, né? E o funcionário ideal hoje é diferente daquele, né, trabalhador, que é esse trabalhador polivalente que dá o suor ali para a empresa, que tem que estar feliz, que tem que ser motivado, né? Que é um outro que traz muitas vezes a família para a empresa, né? Quer dizer, as fronteiras também entre ter esse trabalho, né, um lugar de trabalho, o lugar da casa nesse mundo hoje, eles vão mudando. Tanto é que a reforma trabalhista também já está pensando a questão do home office, né, que a gente vê, falar em termos, né, de trabalho precário, enfim, tudo mais, tem a questão do atendente de telemarketing, né, se antes ele ia até um local de uma empresa para fazer essas ligações, hoje eles já são contratados para trabalhar na casa e ligar, né? Então eu brinco até com o meu marido, né? A gente traz umas questões pessoais para dar risada um pouco, que às vezes, né, a gente entende o trabalho do telemarketing, mas às vezes é insistente as ligações, né? Dá vontade de jogar o telefone nele, se soubesse onde é que ele tá. Sim, mas e recentemente, mas a gente entende, né? Claro, é a função dele, é o trabalho dele. A gente tenta, né? Mas um dia eu atendi, a gente estava de mau humor, né? A gente também tem esses... E disse assim, olha, eu só posso falar depois das 10 da noite. E tá... Porque, na minha lógica, eu pensei, 10 da noite ele não está trabalhando. E, recentemente, eu comecei a receber ligações após as 10 da noite. E aí, até o meu marido brincou comigo. Ele falou, viu? Agora já mudou, né? Quer dizer, já é esse cara trabalhando na casa dele, já atendendo. Quer dizer, essa é uma desculpa que a gente já não pode dar, né? Então, mas, quer dizer, como isso mudou, né? Claro. Então, quer dizer, as fronteiras entre... O local de trabalho, né, que é isso que tu falou um pouco da expansão das horas e tudo mais, elas também vão mudando nesse mundo atual. Não necessariamente o emprego, o trabalho é um local e a casa, o trabalho é outro, que é como esse influencer, né, youtuber, nesse sentido. Quer dizer, essas fronteiras são muito mais. E a gente vê, tem toda uma discussão de legislação trabalhista sobre isso também, né, que acho que vale a pena a gente debater, né, para onde está indo. Que esse trabalho em casa é um pouco isso, né? Ele vai ampliar as horas de trabalho e de dedicação. Claro, né? Sem dúvida. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final do segundo bloco, aqui, final da entrevista com a professora Elaine, desculpa. E eu queria que ela falasse um pouco, para finalizar assim, dessa questão da autoajuda para ganhar dinheiro do brasileiro, que ela mencionou no início, né? O que é esse fenômeno que acontece tanto no Brasil, né? Nunca se viu tanta coisa dizendo, ganhe dinheiro, fique milionário, né? Trabalhe no YouTube e ganhe rios de dinheiro. E a maior parte das pessoas que eu conheço acaba não conseguindo fazê-lo, né? O que é esse fenômeno, professora? Bom, né, quando eu estudei esse mercado que no início, né, a gente chamava de autoajuda financeira no Brasil, e depois no meio do momento ali que eu estava estudando, a gente já não encontrava mais essa referência nas livrarias, né, isso vira finanças pessoais. Eu fui tentar entender um pouco isso porque né, esse estudo surge do trabalho que eu estava fazendo na Bovespa. Um dos investidores, na época a Bovespa não era eletrônica ainda, ela era viva voz. Sim. Então tinha alguns investidores que ficavam numa área que a gente chamava de aquário, assistindo desenrolar do mercado ali, e eu fiz ali um trabalho nesse aquário, e um dos investidores, que foi ali o meu informante durante o mestrado, ele disse, acho que eu ficava fazendo pergunta, e ele tentava, na visão dele, ele estava querendo
ele achava que eu queria saber como ganhar dinheiro, como investir. Aí ele disse, olha, vai ler Pai Rico, Pai Pobre, né? E aí quando eu comecei, então, a entrar nesse mundo dessa autoajuda financeira, que o Pai Rico, Pai Pobre, já que a gente está falando de relações de trabalho, é interessante, e de empreendedorismo, é interessante que é bem isso, né? Quem é o Pai Rico? O Pai Rico é o empreendedor, o cara que não tem formação necessariamente acadêmica, universitária, nesse sentido, é o cara que foi fazendo e que deu certo. Teve momentos de fracasso, mas ele não ficou desmotivado e é o cara rico. Sim. Né? Rico no sentido monetário, tem dinheiro, né? E o Pai Pobre, na verdade, nesse livro do Robert Kiyosaki, que é uma tradução, né, desse mercado que já vem dos Estados Unidos para o Brasil, o pai pobre é o funcionário público. Né? Estagnado, como ele tem certeza do salário dele que vem no outro mês, então ele vai fazendo dívida, não necessariamente ele tem um planejamento, quer dizer, essa estabilidade que faz com que a pessoa seja estagnada, né? Então é muito interessante até retomar essa questão para as nossas discussões, né? E aí eu fui entrando um pouco nesse mundo, só que naquela época ali, foi de 2007 a 2011, 2012, o mercado financeiro no Brasil estava bombando e tinha todo um trabalho da própria Bovespa de educação financeira e de chamar os brasileiros a serem investidores. Então começa no Brasil também um boom das corretoras de valores mobiliários, né? Naquela época, hoje o cenário muda um pouco, mas ainda elas têm. E quem passa a ter destaque é o Gustavo Cerbasi, que é o escritor de um livro no Brasil, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Inclusive já está, acho que na 3ª versão do filme produzido com patrocínio da XP no início, da Globo, XP Investimentos, a corretora da Globo, que até que a sorte nos separe, né? Foi baseado um pouco nesse livro do Gustavo Cerbasi, que é um pouco isso, né? A receita é adequar os gastos à renda e saber investir, né? E a ideia era um pouco também ensinar um pouco a usar o mercado financeiro nesse sentido. O que é interessante, por exemplo, é que aí eu fui fazer um tempo do meu doutorado na Universidade de Nova York, e tentar entender um pouco como é que eram esses livros lá, né? O Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, era assim um dos mais vendidos, mas tinha uma outra protagonista lá nos Estados Unidos, que era a Suzy Orman. Né? Aqui os livros dela não são traduzidos no nosso país, no Brasil, né? Eu queria entender, teve até uma tradução de um livro com um prefácio do Gustavo Cerbasi, que ele vai dizer que o livro dela é interessante, mas que ele não compartilha muito a ideia dela com ela da noção de dinheiro, porque ela é agressiva da forma que fala com o dinheiro. Sim. E ela traz uma questão de gênero. Né? Muito importante. Ela tem no programa da Oprah, que é ali nos Estados Unidos, ela tinha, não sei se tem agora, mas ela tinha ali um dia na semana, ela entrava para dar conselhos financeiros para as pessoas que ligavam. E ela era agressiva, no sentido, separe do teu marido, né? Ele tá... e se a gente pegar o contrário, o próprio título do livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? No Brasil tem essa ideia do dinheiro também, que pode contaminar as relações, então você vai ficar rico, mas junto com o casal, a família, né? Puxando para esse lado do investimento, né? Se a riqueza pode ser, né? A gente tem essa influência católica, mas vale um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar nos reinos dos céus, né? A gente tem uma certa dosagem ao falar de investimento, ao falar de riqueza no Brasil, né? E nos Estados Unidos, essa Suzy Orman, ela era totalmente agressiva. E o que é interessante é que a gente não tem a importação do livro dela no país, né? Isso mostra também como culturalmente e moralmente, né? Os valores vão sendo importados ou não, e a gente vai vendo a expansão, né, desse mundo ali hoje que se diz finanças pessoais, né? São todos assuntos extremamente interessantes. Nós poderíamos passar 6 horas falando sobre isso, né? Porque cada um desses temas puxa uma série de outros, né? Ligados à convivência humana, inclusive, bom, até esse aspecto, né? Separe-se do seu marido e seja mais bem sucedida, né? São temas, todos eles, extremamente importantes. Eu gostaria de agradecer muito a professora por ter estado aqui. Espero que essa seja a primeira, né, de várias aparições, e o programa Vozes do Mundo está sempre aberto. Bom, agradeço a todos, peço desculpas, minha primeira
Que primeira isso vez na rádio, maravilhosa. a gente tem que saber lidar, né, com com esses dispositivos aqui, mas agradeço, espero, tô à disposição, né, também vou fazer a propaganda, né, do nosso programa de a seleção para o mestrado e para o doutorado. O edital para a seleção está no nosso site, também no site da UFPEL. Perfeito. Atente-se, a seleção nossa acontece em 2019. Obrigada a todos, uma boa tarde. Valeu, muito obrigado, professora. Vamos para mais um intervalo e depois a gente volta rapidamente com os temas da semana, né? Temos a questão das eleições de meio termo, né? Meio de mandato dos Estados Unidos. Vamos falar um pouco sobre isso. Até logo, esperamos o ouvinte no próximo bloco. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvintes. Voltamos mais uma vez com o Vozes do Mundo pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM. Meu nome é... O programa, que é um oferecimento do projeto de extensão Conjunture do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, professor Fábio Duval, sou coordenador desse projeto, apresentador desse programa e, né, apesar desse começo trupicado do terceiro bloco, né, eu não estava esperando, falou até broco, né, ao invés de bloco, né, não estava esperando começar aqui, nós estávamos conversando sobre os temas, né, do próximo tópico aqui, mas vamos ao próximo tópico, então. O próximo tópico é um tópico extremamente interessante das relações internacionais contemporâneas, que é a questão dos resultados das eleições de meio de mandato, dos Estados Unidos. Na Câmara, porque nos Estados Unidos é bicameral, né? Tem a Câmara e o Senado, né? Na Câmara, os democratas ganharam 220 assentos e os republicanos 193. Então houve uma vitória aí de 27 assentos para os democratas, né? No Senado, a figura foi um pouquinho diferente. No Senado, os republicanos ganharam 51 assentos, ao passo que os democratas ganharam 45, né? E no que diz respeito aos governadores de estado, os republicanos atingiram 25 governadores e os democratas 24 governadores, né? Entre os estados, né, que os republicanos ganharam, né, estão a maioria dos estados do sul, né? A maioria dos estados do sul foram vencidos por republicanos, né? Na costa oeste, a maioria foi dos democratas. No norte da costa leste também, né? Na região dos lagos, ali a região mais desenvolvida dos Estados Unidos, também houve um predomínio dos democratas, e na região mais depauperizada do centro-norte do país, os republicanos também ganharam. Então nós temos aí um embate bastante equilibrado, né, entre os dois partidos. O Pedro queria dar um comentário sobre isso. Os democratas esperavam essa eleição como se fosse um grande veredito do governo Donald Trump. E os democratas esperavam uma onda azul que iria virar tanto a Câmara quanto o Senado. Porque a Câmara, se não me engano, se encontrava sob controle dos republicanos. E a virada veio na Câmara, né? Mas não chegou a vir no Senado, que mostrou... E os senadores e deputados e congressistas, né, que estavam mais favoráveis ao Donald Trump do lado republicano, ganharam mais cadeiras do que os moderados republicanos. O que mostra que o Donald Trump tem alguma certa influência e tem... Esse é um ponto importante, porque passado aí metade do primeiro governo do Donald Trump, mesmo com todas as atitudes e as ações truculentas dele no mundo, nós vemos que ele tem apoio interno, né? Então isso aponta para a possibilidade de uma reeleição do Trump daqui a 2 anos, né? Então é uma situação bastante complicada, né?
para o mundo, né, com esse presidente americano tão truculento e que tem um reflexo muito importante para o Brasil, né? No Brasil nós temos claramente uma submissão da nova política externa do governo Bolsonaro, né? Muito dependente dos Estados Unidos, muito dependente da agenda de política externa americana, né? Então, nós vemos pelo parco programa de política externa do governo Bolsonaro, tinha 4 linhas, né? Basicamente defendendo num slide, né, basicamente defendendo um alinhamento quase automático de uma política externa dependente dos Estados Unidos, que começa a gerar frutos, né? Foram enviados, né, a Israel o filho do Bolsonaro, mais um outro ator político, agora não me lembro. O governador Witzel do Rio de Janeiro. Foi o Witzel, isso. O Witzel do Rio de Janeiro, mais o filho do Bolsonaro, foram a Israel. Foram a Israel comprar os drones, né, analisar os drones que vão ser usados, segundo o Witzel, para acertar só na cabecinha, né, palavras dele, né, daqueles que serão os destinatários das balas desses drones na sua tentativa, para mim equivocada, né, de controle do crime organizado no Rio de Janeiro, né? Então, tá aí um recrudescimento da violência. Os dois apareceram com camisetas do Mossad, do Serviço Secreto israelense. Tá circulando essa imagem por aí, né? Então, nós vemos que é muito provável que comece uma política externa alinhada a esses dois estados que representam talvez o que seja de pior na política internacional contemporânea, né, os Estados Unidos e Israel do Benjamin Netanyahu. Mas avisos foram dados. O Macron falou que tem uma confiança plena na democracia no Brasil e na manutenção e na execução do acordo de Paris, que já foi alvo de ataque do Bolsonaro. Os chineses, eles falaram basicamente: não vai achando que tu é o Trump, porque eu posso baixar o preço da tua soja e o teu dólar vai a 8 para 1. A Alemanha também botou a plena confiança no meio ambiente no Brasil, na defesa das minorias. Os árabes, então, ontem eles cancelaram uma visita brasileira, ou anteontem, cancelaram uma visita. O Egito proibiu de entrar no Egito em função dos depoimentos contrários, favoráveis a Israel e contrários, né, a transferência da embaixada de Tel Aviv. Não, e a transferência, né, e além disso, a promessa de transferência da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, né? Coisa que o Trump fez e que o Bolsonaro tenta seguir o mesmo caminho. O mundo desenvolvido, ou os países mais poderosos, né? China, Alemanha, França, etc., apontaram no sentido de que não vão aceitar que o Brasil, sob o Bolsonaro, tome essas atitudes histriônicas de política externa ligadas ao histriônico Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. É muito diferente, né? Um presidente truculento dos Estados Unidos com um presidente truculento do Brasil. Né? Vai lá, Pedro. Essa atitude do Bolsonaro, essa própria declamação de que vai mudar a embaixada de Tel Aviv, em Israel, para Jerusalém, que é uma terra reivindicada pelos palestinos e ocupada pelos israelenses, a gente vê cair por terra todo um trabalho do Celso Amorim durante o governo Lula, daquela construção do que ele chamou, tem até um livro dele sobre a política externa ativa e altiva, que mostra todo o trabalho da construção de uma imagem, de uma projeção da imagem brasileira no Oriente Médio, com um país que negociava com ambos os lados e com uma política de boa relação que rendeu frutos econômicos. A gente tem um comércio de aves muito grande com os países árabes que pode ser colocado em risco com essa atitude do governo Bolsonaro. Esse cancelamento da visita
que seria até do Aloysio Nunes, que é o atual chanceler brasileiro, demonstra que o coração do Oriente Médio, que é o Egito, já deu um recado, e o Egito é considerado um país moderado. Teve uma declaração do Bolsonaro dias antes das eleições que ele falou que a legislação do IBAMA é xiita. Ele está atacando o Irã e chamando os iranianos de radicais, só que os iranianos tá entre os 3 principais mercados brasileiros de aves. Isso é muito importante para o Brasil, porque o Brasil exporta para 140 países, tudo mais. Mesmo durante o regime militar brasileiro, vendiam armas para os iranianos. Mesmo durante o regime militar brasileiro, no governo do Geisel, se chamou a sua política de pragmatismo responsável. Né? Por que isso? Porque se mesmo durante o regime militar, eu não estou defendendo o regime militar, longe disso, mas havia uma perspectiva pragmática da realidade internacional. Se os nossos destinatários, por exemplo, da Imbel, da indústria armamentista brasileira, era o Iraque, vendia-se armas para o Iraque. Né? Se o destinatário das nossas aves era o Irã, vendia-se aves para o Irã. Né? Então não se submetia, nem durante o regime militar, na maior parte do seu tempo, não se submetia a política externa brasileira aos interesses americanos. Mesmo porque a política externa brasileira ela é guiada por aquilo que o Amado Luiz Servo, professor emérito da UNB e grande teórico das relações internacionais brasileiro, dizia de o acumulado histórico da diplomacia brasileira. E o acumulado histórico da diplomacia brasileira está todo ele listado no artigo 4º da Constituição Federal. Né? Então não há como simplesmente o Paulo Guedes, né, o futuro super-ministro da economia, planejamento, desenvolvimento, indústria e comércio exterior, já que vão juntar tudo na mesma coisa, dizer que não quer saber da América Latina, não quer saber da América do Sul, porque isso é uma vocação exposta constitucionalmente. Né? Ontem ocorreu o absurdo de o futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, né? O juiz Sérgio Moro, que conduzia Lava Jato até agora e que vem sendo apontado, né, negativamente pela mídia brasileira e estrangeira no que diz respeito a essa aceitação em meio à sua atividade de juiz durante as eleições para ser ministro. E outra, ontem ele dá uma entrevista coletiva para a imprensa, antes do Bolsonaro assumir o governo, antes daquele que o convocou assumir efetivamente a presidência, antes do que o convocou ter dado uma coletiva de imprensa, ele próprio saiu, né? Esse vaidoso saiu, né, para dar a sua coletiva de imprensa ontem, né, dizendo que a Constituição será respeitada. Né? Então, se a Constituição vai ser respeitada, o acumulado histórico da diplomacia brasileira tem que ser respeitado e a tradição da diplomacia brasileira tem que ser respeitada. Não, tem se comentado até na troca de embaixadora de Washington. Aí o Sérgio Amaral, que está lá fazendo um trabalho há muitos anos, e o Brasil mantém relações ótimas com os Estados Unidos, tanto com o Lula, tanto com o FHC, apesar de ter alguns balanços ou não, porque aí os estados, eles também não vão aceitar perder tão fácil algumas coisas ou outras, para colocar alguém que não seria da política externa, seria alguém indicado pelo presidente de fora do Itamaraty. Isso pode? É claro que pode. Só que agora, será que é prudente? Aí é que tá, esse é o meu grande medo, né? A indicação para postos chaves diplomáticos brasileiros de agentes políticos que não são eles próprios e não tem nem o conhecimento estudados nos temas das relações internacionais para poderem fazer, né, uma gestão pelo menos decente e condizente com o acumulado histórico da diplomacia brasileira no mundo contemporâneo. Mas aí ele estaria se próprio contradizendo por causa da ideologização da política, segundo ele. Porque isso aí não é ideologia política, tu colocar um cargo político, um ministro ou uma pessoa indicada para um cargo que seria que exigiria um estudo
Para mim isso não deixa de ser ideologia. A única diferença é que para eles não pode uma política que pensava nos interesses realmente do Brasil, que os interesses do Brasil não condiz exatamente com os interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como a gente falou, o Brasil está subjugando aos interesses dos Estados Unidos. No momento que ia contra, isso era uma ideologização da política. Agora não é mais. Sendo que para mim é exatamente isso. É tu ideologizar, tu tá colocando uma posição política acima dos interesses nacionais. Porque por os interesses nacionais era o melhor era tu manter a relação boa com os países árabes que a gente já vinha mantendo. O Rubens Recupero, que é um diplomata brasileiro há muitos anos, muitos anos, e acho que foi ministro do FHC também. Foi ministro do FHC e lançou a famosa frase, eu não tenho escrúpulos. Ele deu uma entrevista para o Valor Econômico falando assim, enquanto eu fui embaixador, porque ele foi embaixador em Washington, ele assumiu postos muito importantes para o Brasil. Ele falou, na maioria do meu tempo, o que era bom para os norte-americanos não era bom pro Brasil. Aí ele falou do frango. Bom, se os árabes eles cortarem a compra de frango e de carne do Brasil, você sabe de quem que eles vão comprar? Dos Estados Unidos. Sim. Então, quer dizer, a gente vai perder as vantagens comparativas que a gente tem em prol de uma loucura de dizer que os árabes são aliados do PT, sendo que não são. Essa questão da ideologização ou desideologização das coisas, isso é bem complicado, né? Tudo é ideológico. Tudo é ideológico. Desde a minha escolha do que eu vou comprar até a escolha do que eu vou dizer, tudo é ideológico. Inclusive, ontem eu participei de um debate, na segunda-feira, desculpa. Na segunda-feira eu participei de um debate de lançamento de um documentário que inclusive foi anunciado aqui na Rádio Com, no programa do Regis Oliveira, de um documentário chamado Escola Sem Censura. Esse documentário diz respeito ao projeto de lei do Flávio Bolsonaro, defendido com unhas e dentes pelo ex-ator pornô e agora eleito deputado Alexandre Frota, da escola sem partido, de que a escola deveria ser desideologizada, né? O mais interessante é que esse projeto é proposto por um partido político altamente ideologizado e é um projeto, ele próprio ideologizado, que tenta criminalizar as ideologias de esquerda, quando na verdade não criminaliza a ideologia de extrema direita na qual ele está assentado, né? Então esse é um problema muito grave que tem gerado, como aquela deputada que foi eleita por Santa Catarina, pelo Oeste Santa Catarina, agora eu não vou me lembrar o seu nome, que pediu para que os alunos gravassem os professores em sala de aula, né? Isso é uma temeridade bárbara, né? Destituir a liberdade de cátedra em cima de algo que se diz não ideológico e que é plenamente ideológico, né? Tomado de uma ideologia de extrema direita, fascistoide, né? Como a gente vê nesse projeto que o PSL tenta levar à frente e que o presidente eleito Jair Bolsonaro toma como uma das suas principais demandas, né, como presidente, além desse alinhamento com os Estados Unidos, para a política interna brasileira e para o regime educacional brasileiro, né? Além da extinção do Ministério da Cultura, extinção do Ministério do Esporte, provavelmente colocação de um general no Ministério da Educação, tudo isso condiz com essa tentativa de sim ideologizar a escola brasileira, mas ideologizar a escola brasileira dentro da perspectiva de extrema direita do Partido Social Liberal que acabou de tomar o poder, de ascender ao poder no Brasil. Esse documentário, que foi feito pelo professor Rodrigo Duque Estrada, meu colega nas relações internacionais aqui da UFPEL, e pelo professor Ricardo Severo,
professor de Sociologia da Fundação Universidade de Rio Grande, da FURG. Né? É um documentário excelente, eu tive a honra de abrir o debate lá, contou com a presença do professor Mário Sansegundo, do IFRS, com a presença da vereadora Fernanda Miranda, com a minha presença e com a presença de uma série de pessoas. O auditório do Centro de Integração no Mercosul estava lotado, né? Para esse documentário que foi aberto livremente na rede. Quem quiser assisti-lo, ele está lá no site www.projetonomos.com. Né? Esse site www.projetonomos.com, ele também hospeda os podcasts deste programa de rádio do Vozes do Mundo no seu blog chamado Multiverso. Né? Com esse anúncio eu vou encaminhando para o final desse programa, né? E eu queria passar para uma última rodada de considerações aqui. Pedro, vai lá. Agora, lembrando que agora no estúdio só estamos... Agora no estúdio só estamos eu, o Pedro e o Cícero, né? Pedro Martins, Cícero Cruz e Fábio Duval, né? E eu vou passar a palavra para eles dois encaminharem o fechamento do programa e depois eu finalizo. Eu queria agradecer os ouvintes que estão com a gente até agora, agradecer pela audiência, desejar uma boa tarde e também frisar que o documentário está disponível no YouTube. É no YouTube, desculpa. É no YouTube, não é no site da Projeto Nomos. Acho que no site da Projeto Nomos deve ter também. Deve ter. Né? Mas é no site do YouTube, procurem lá, Escola Sem Censura, Rodrigo Duque Estrada e Ricardo Severo. Eu acho que a discussão do programa foi extremamente positiva sobre trabalho e agora, por último, nosso tema de política externa do governo atual, né? E queria desejar uma boa tarde a todos os ouvintes e é sempre um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer também, estar aqui mais um programa e dizer para as pessoas fiquem de olho. Fiquem de olho porque há muita coisa para a gente ficar de olho e tem que ligar os pontos. Nesses últimos dias, né, vários procedimentos estão sendo feitos a toque de caixa, né, no sentido do desmantelamento da República Brasileira, e é necessário que a população preste atenção e no que seja necessário, faça a devida resistência. Né? Resistência é a palavra de ordem, né, das mentes progressistas que vivem nesse Brasil, que espero que um dia volte a ser iluminado como já foi. Com isso, eu me despeço do ouvinte com o meu tradicional paz e bem.